Estamos de volta com o programa Papo Cabeça. Hoje a nossa convidada é Tainá, ela é consultora holística e está esclarecendo pra gente um pouco a história do Halloween, né? Tainá, conta pra gente, nas escolas hoje em dia se comemora o dia das bruxas, né? Sim. A gente percebe que no dia 31 as menininhas estão todas de bruxinhas, com abóbora na cabeça, enfim, né? Sim. E fazendo as festas. Como que é passado isso para as crianças, você sabe? Olha, na realidade assim, é aquilo que eu tinha falado anteriormente. As pessoas vão pela celebração, pela brincadeira, né, de se fantasiar, de fazer doce à travessura, esse tipo de coisa. E a bruxa é vista como a má, né? A bruxa geralmente é vista como a figura pitoresca, né, da maldade, da bruxa que ainda tem o nariz pontudo, aquela verruga na ponta do nariz, aquela coisa envelhecida. E na realidade, hoje a gente sabe que as coisas não são bem assim. Mas por que isso tudo vem evidenciado para as crianças? O Harry Potter, por exemplo, foi um foco de trazer à tona, né, toda essa cultura de bruxas, de magos, de varinha de condão, de magia muito forte, e as crianças estão tendo um acesso e uma curiosidade maior. Né? Mas existe uma preocupação muito grande de ambas partes, tanto da Igreja Católica, né, dos cristãos, como da parte da bruxaria. Por quê? Porque a bruxaria ela não é um modismo, né? Ela é realmente uma religião. Então aquilo é levado a sério, existe um ritual de fato, assim como existe a ritualística dentro de todas as igrejas, dentro do budismo, dentro da igreja evangélica, dentro do candomblé, da umbanda, existem os rituais dentro da igreja católica e dentro da bruxaria também, né? E a bruxaria, na realidade, é o culto aos elementos da natureza também, né? Aos deuses, ao deus e à deusa, né? Porque a bruxaria considera que existem as polaridades, as duas faces, né? A deusa e o deus, não como a igreja católica que coloca só um deus, né? Só a visão masculina, né? Machista da coisa. Então, assim, existe todo um fundamento muito interessante dentro da religião da bruxaria, né? Feita de uma forma séria, e as pessoas que levam isso a sério não são pessoas que fazem maldade, pelo contrário, né? Existe a lei do 3x3, que tudo aquilo que você manda, né? Que a gente faz o dedinho assim, volta 3 vezes para você. Entendeu? Por isso que a gente chama esse é o dedinho do poder, né? Quando você manda 3 volta atrás, se você fizer uma coisa errada, né? E o mesmo sentido, entre aspas, da coisa errada da parte católica, né? Então, se você faz, Deus vai castigar você de alguma maneira, né? Então, existe hoje, por exemplo, hoje não, em 2003 houve um movimento no Chile, tá? No dia 28 de outubro, onde eles propuseram um Halloween branco. O que foi isso? Pegar exatamente o contexto original da festa de Halloween, que era a celebração dos mortos, né? Do culto dos ancestrais, na realidade, e trazer às crianças de volta esse sentimento, né, de fazer a oração, de tudo mais. Porque isso se perdeu, né? Isso se perdeu muito. Histórico. E o que é interessante, eles propuseram um Halloween branco por quê? Porque ao invés das crianças se transformarem em bruxinhas, monstros e diabinhos, etc., eles iam se fantasiar de fadas, de anjos, de príncipes, que era o lado branco ou o lado bom da história, para justamente não inseminar na criança a coisa da violência, né? Vou fazer uma travessura se você não me der um doce. Então era assim, me dê um doce que eu faço uma oração, que eu faço um bem para você, entendeu? Então era uma maneira de estimular a criança a ter um sentimento mais nobre em relação a algumas coisas. E aproveitando a celebração da festa, né? Mas no seu sentido mais original. Então, foi muito interessante, porque foi um movimento que contagiou o Chile, né? E foi uma coisa tão grandiosa que até as indústrias entraram no meio disso, fizeram balas, assim, balas da fada, bala do duende, fizeram doces que a pessoa, quando comia, exaltava a coragem, a bondade, ao invés da coisa de ser o malvado da história, o vilão da história. Então, assim, foi realmente um movimento que abraçou, todo mundo abraçou, para justamente trazer a paz
trazer o sentimento de coisas boas, né, para a criança, que eu acho que é fundamental, né? Sem perder, por exemplo, a sua simbologia. Então a gente tem que separar um pouco, né? Existe essa coisa da festa, do sentido realmente religioso, né, do culto aos mortos, né, que existe em qualquer cultura, porque o Halloween é celebrado, né? O Halloween foi um nome dado, mas ele é celebrado em todas as culturas. Os budistas fazem, né, aqueles jantares, vamos dizer assim, aquelas mesas fartas, né, com as comidas dos seus mortos, as comidas preferidas, celebrando justamente aquilo que eles viveram, que eles deixaram de bom. Quando se faz uma mesa, sempre é colocado um lugar à disposição daquele que se foi, em homenagem, né, a tudo aquilo que ele representou. Se coloca um prato com comida também. Então é um culto que acredita-se muito, o Oriente trabalha muito a esse lado, né, da ancestralidade. Então também é uma coisa importante, né, a ser levado em consideração. Né? Entendi. E como é que a Igreja Católica vê tudo isso? Então, eu acho que existe um preconceito, né, que vem desde lá da Idade Média, da Inquisição, de olhar as bruxas como as bruxas, né, de olhar aquele ser que tem um dom diferente, né, que faz um ritual que ninguém conhece, entre aspas, como algo pejorativo. E hoje a gente sabe que nós somos o quê? Bruxas modernas. Né? Por quê? Eu me considero uma bruxa não porque eu sou iniciada na bruxaria, mas no sentido positivo da bruxa. Eu sou uma pessoa que trabalho com oráculos, né? Eu sou uma pessoa que trabalho com terapias, entendeu? Alternativas, conheço, tenho o dom da cura, ajudo as pessoas, oriento. Isso antigamente era visto como uma coisa ruim. Então, as bruxas eram queimadas. Hoje somos bruxas modernas, nem por isso precisamos necessariamente usar o preto, hoje foi só uma coincidência, e nem ter nariz pontudo, nem verrugando o nariz para ser uma bruxa. Né? Hoje as bruxas são mulheres bem resolvidas que sabem buscar, né, usar bem a sua energia e a teu favor. E as pessoas que se manifestam, que trabalham com os oráculos, elas são vistas como as bruxas, né? Tem esse lado de ser vistas, né? Mas na realidade somos pessoas com uma sensibilidade maior, né? Que direcionaram isso para ajudar as pessoas. Então, na realidade, não se tem nada de excepcional nisso e nem por isso vamos usar para o mal ou para o bem, entendeu? Geralmente se faz as coisas para o bem, é claro, né? Direcionando as pessoas para o melhor caminho. Né? Mas esse conceito de bruxa mudou muito, então assim, mas mesmo assim existe ainda um preconceito da Igreja Católica em relação às coisas. Ok.